Acelerada, é isso? A gente vai saber mais ou menos aí o que está causando isso, o que isso interfere. Isso interfere em índices que vão tratar sobre os reajustes salariais, né? Tem alguns reajustes salariais que são feitos com base em alguns índices. Vamos saber disso. Eu não entendo nada disso não, para dizer a verdade. Vou entender agora com ele. Fábio, seja bem-vindo à Metropolitana Maceió. Muito obrigado, já mais uma vez conversando com você, um prazer, uma honra estar aqui, dividindo essa audiência aqui com os ouvintes e falar de inflação e essa pauta difícil aí, mas com a energia que você transmite aqui, fica mais leve um pouco, né? Então vamos conversar um pouco sobre isso aí. Tem que ser leve e tem que ser esclarecedor. Quanto mais leve, mais simples a gente fala, as pessoas entendem e a gente ajuda. A gente tá aqui para isso, é para facilitar, né, Fábio? Então, a gente fala em desaceleração. Tá acontecendo mesmo uma desaceleração da inflação? Ediane, veja só, tá subindo menos, vamos dizer assim. Então, uma desaceleração, uma deflação, vamos pegar uma deflação, né, que não está acontecendo, infelizmente. A deflação seria uma redução generalizada do nível de preço, da mesma forma como o seu contrário, que a inflação é uma elevação generalizada no nível de preço. Então, quando a gente tem uma desaceleração, de fato, ela passa a crescer menos, não é que não está avançando. Então, por exemplo, se um mês deu 4,8 e no outro deu 4,7, ela desacelerou, mas continua crescendo, só que ela cresce a uma velocidade mais lenta. Né? Então é por isso, uma das razões pelas quais o trabalhador não sente nada, né? Então desacelerou, mas e aí? No final do mês continua o bolso apertado, né? E continua, os produtos continuam caros. E por que continuam caros? Porque eles podem ter até estacionado, né? Então o produto de um mês para o outro pode não ter aumentado, mas eles já estacionaram no nível tão alto que o meu salário não acompanha essa carestia, vamos dizer assim, né? Então tem uma memória para trás que já ficou acumulada que o meu salário infelizmente não acumulou, né? Por quê? Porque as negociações salariais acontecem uma vez no ano e os preços infelizmente continuam aumentando mês a mês ou estacionaram naquele mês carregando um passado todo de aumento, né? E cristalizou ali. Então assim, como eu não tenho uma folga maior no salário, tá? E os preços continuam altos ou desaceleraram, pararam de aumentar numa velocidade maior, mas continuam ainda de 4,5 agora 4, vamos dizer assim. Então a sensação realmente é de bolso vazio. E por outro lado, aí tem outros aspectos que são estruturais também, que é importante a gente entender. Edjane, além da questão da inflação, a gente ainda continua com a taxa de juros alta, né? A Selic reduziu também. Esse é outro exemplo, né? A Selic estava 14,5%, agora está em 14,25%, então caiu um pouco, mas ainda não reduziu significativamente. A gente tem também um outro problema, que é a questão no mercado de trabalho, né? A gente tem uma taxa de desocupação pequena, a gente, no Brasil hoje está aproximadamente 6% ou um pouco menos, mas aqui em Alagoas, por exemplo, está um pouco a mais, a gente tem 9% de taxa de desemprego, de desocupação, isso influencia também. Uma outra questão que influencia também essa sensação de bolso vazio é o rendimento médio do trabalhador. Tá? No Brasil já é muito baixo, né? Aumentou, veja o que é que acontece. É um rendimento médio de R$ 3.720 por mês do salário real, e em Alagoas é aproximadamente R$ 2.536 o salário real. Isso é muito baixo, né? É um salário muito baixo, a despeito de ter aumentado recentemente. E um outro aspecto importante para a gente entender essa lógica da sensação de bolso vazio é a questão da informalidade, né? No Brasil, a gente ainda tem uma taxa de informalidade do mercado de trabalho de aproximadamente 37%. Tá? Em Alagoas, chega próximo de 50%. Então, o que é que acontece? Você tem no mercado formal aproximadamente 300 mil trabalhadores e no mercado informal 500 mil trabalhadores. Então, qual é o problema disso? O problema é que você tem uma pressão para baixo dos salários, né? Se eu sou informal, não tenho um contrato de trabalho formal, eu vou aceitar qualquer oferta de salário, né? Porque eu sai dos pisos, sai das negociações de classe, sai de tudo isso, né? E assim, e como eu não estou empregado 8 horas por dia, por exemplo, né? Eu estou no subemprego, vamos dizer assim, eu topo um bico, né? Eu vou arranjar qualquer coisa, etc. Não tem uma relação formal e isso pressiona os preços do salário para baixo, tá? Então, juntando tudo isso, que são as questões estruturais, traz essa sensação de aperto. E um outro detalhe também é o seguinte, que dependendo da composição dos gastos de uma família, né? Se eu gasto mais com transporte, alimentação e saúde, por exemplo, tá? Aí eu tenho
uma influência muito forte da chamada inflação de alimentos, né? Porque tem a inflação geral, que é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, onde eu tenho as famílias de 1 a 40 salários mínimos, pega praticamente todo mundo. Mas eu tenho vários itens, tenho 9 categorias aí, né? Habitação, saúde, transporte, enfim, viagens, questão de tecnologia. E a inflação dos alimentos, basicamente, é o que eu compro no supermercado e a alimentação doméstica e a alimentação fora do lar. Essa costuma ser um pouco mais alta por conta das questões sazonais, né? Conjunturais. E se eu tenho uma concentração de gastos maior nesse tipo de consumo, aí é que eu sinto mais. Então, quem ganha menos já tem uma pressão maior e ainda sente mais, porque às vezes a inflação dos alimentos sobe mais do que a inflação normal, né? Por exemplo, a gente tem hoje mais ou menos, nos últimos 12 meses, a inflação geral está em torno de... A projeção de 12 meses para trás é de 5,13%. E a inflação dos alimentos, aproximadamente 7% nos últimos 12 meses. Então, é complicado porque é um problema atrás do outro, e principalmente para as pessoas que ganham menos, né? Que comprometem mais a sua renda com alimentos, com transporte, essas sentem mais ainda no bolso. Você falou em taxa, Selic, e eu falei anteriormente lá no início que isso também interfere nos reajustes salariais. É uma realidade isso, né? É uma realidade, sim. É porque o que acontece? Tem um outro índice, né, que carrega a inflação para a negociação salarial, negociação, por exemplo, de aluguéis, que é o INPC, né? O Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Tá? É uma sopa de letrinhas aí, mas enfim. Que muitas vezes as pessoas que estão, na maioria das vezes, as pessoas que estão sendo impactadas por esses itens não entendem. O seu salário, ele é reajustado pelo índice X. A pessoa não sabe o que vai acontecer com o meu salário, como é que vai ser. Está chegando perto do reajuste e eu não sei mais ou menos o que vai acontecer. Isso dá uma insegurança terrível, né? Insegurança terrível. E é por isso que essas discussões, por exemplo, o fim dessa relação, dessa jornada 6x1, você tem um suporte de um sindicato, por exemplo, para lhe ajudar, ou pelo menos um grupo de pessoas que se organizem para dar um suporte ao trabalhador, né? Porque você colocou muito bem aí uma questão pontual e conceitual dos indicadores. Você precisa saber para como negociar. Isso já é uma informação que você precisa ter e uma habilidade para negociar. E uma segunda é o seguinte: como é que você vai negociar com a pessoa que detém a informação, né, detém o seu emprego, e você vai sozinho ali de peito aberto, como se diz, né? Então, é muito complicado. Então, de fato, a Selic influencia, tá? A Selic é a taxa básica da economia, a taxa básica de juros da economia, influencia todos os outros indicadores, né? Então, se a Selic está alta, como hoje ainda está, a gente teve nas últimas 3 reuniões do Copom, né, que é a Comissão de Política Monetária do Banco Central, que define a taxa de juros, vem reduzindo, é verdade, mas se reduzir de 14,5%, né, de 14,7% para 14,5% para 14,25%, significa muito pouco, principalmente no curto prazo, né, no curto e no médio prazo. No longo prazo, depois de 12 meses, depois de 16 meses, você começa a sentir nos contratos uma redução dessa jornada de juros aí, se ela continuar caindo. Mas no curto prazo, de um mês para o outro, de um mês para 2 meses, eu não vou sentir nada. Entendeu? Então, assim, é por isso que essa sensação é muito ruim. Aí o que acontece? Você tem a Selic, que direciona todos os outros contratos na economia, né? A questão dos salários, a questão do preço das escolas, a questão do preço dos aluguéis, tudo isso influencia com essa taxa básica. Então, se essa taxa básica ainda está elevada, qual é um outro problema além dessa negociação do trabalhador? Um outro problema é o seguinte, que ela também limita os investimentos das empresas. Então, se a taxa de juros está tão alta, o empresário vai pensar, bom, eu vou tomar um empréstimo a um preço tão alto assim e vou colocar na produção, vou precisar produzir, comprar insumos, vender o produto, dar um prazo para o meu cliente comprar, vou correr o risco dele não pagar se ele tiver endividado, para depois incorporar esse produto de novo na produção, ou eu vou pegar esse dinheiro e aplicar no mercado financeiro com o risco lá embaixo e ganhar essa taxa de juros no mercado financeiro. Então isso tudo diminui. Esse não investimento, ele vai impactar diretamente nos colaboradores também, porque aí vai uma qualidade de vida ali, uma qualidade boa no emprego, uma situação boa ali, vai um incremento, né? Então, assim, tudo isso interfere. Quando ele decide, ao invés de fazer um investimento na empresa, ele colocar o dinheiro no banco para pegar os juros, aí ele já não passa pelo colaborador, já não tem nenhum incentivo e nem algo bom para o colaborador.
Exatamente. E não vai fazer novos investimentos, não vai contratar mais pessoas e não vai fazer isso que você colocou, né? Uma melhoria no salário do trabalhador, um incentivo a mais, vamos dizer, qualquer coisa que ele possa fazer dentro da empresa para promover o trabalhador, ele vai se segurar e se precaver, principalmente se ele tiver uma expectativa de que essa taxa de juros ainda não vai cair tanto assim. E também tem outros fatores que a gente ainda não abordou, mas, por exemplo, tem fatores outros internacionais que também influenciam aqui, né? A gente está tendo, infelizmente, o mundo aí passando por guerras e tudo mais, e aí você pode dizer, bom, agora o Fábio viajou, né? O que é que tem a ver a Selic com taxa de juros? Não, mas isso o nosso ouvinte vai compreender bem se a gente disser assim, ó, você tem ido ao posto de combustível? Exatamente. Aí ele vai entender por que a guerra, por que o cenário mundial interfere na nossa economia. Interfere muito. E as brigas políticas? Eu não vou fazer briga não para você que está aí do outro lado não me julgar, né? E os desentendimentos políticos que interferem, né? Ah, vamos colocar uma taxa aqui, vamos colocar uma taxa ali, vamos restringir a importação ou a exportação. Isso tudo interfere no cenário e interfere na população também, né? Certamente, gente. Por exemplo, essa questão da guerra, da Selic, que você posicionou muito bem no posto de combustível, né, que é onde a gente vai sentir na ponta, é a questão da importação do petróleo, né? A gente sabe que o Brasil hoje, ele produz o óleo que ele precisa, né? Só que é um óleo bruto, então a gente precisa refinar para ir para os postos de combustível. Então, nesse momento, a gente vende o óleo bruto e compra o óleo refinado, né? Porque foi uma escolha no passado recente de não ter mais refinarias, né? A gente limitou essa infraestrutura de refino dentro do país. Então, a gente exporta e reimporta esse óleo tratado. Quando a gente reimporta o óleo tratado e esse óleo está sendo influenciado pela guerra que está tendo lá no Irã com os Estados Unidos e Israel, o preço vai oscilar de acordo com o que está acontecendo lá. Ontem mesmo começou, nessa reunião que está tendo na OTAN, o Trump disse que acabou a trégua, né? Então agora, infelizmente, pode ser que tenha uma nova variação aí, a gente não sabe ainda, espera que não, né? Mas se tiver um novo pico aí no preço do barril do petróleo, eventualmente vai impactar aqui na bomba. Gente, já está com quase R$7 a gasolina. Quase R$7. No momento, dizendo que o governo já estava se preparando para retirar o subsídio, né? Porque estava mais ou menos estabilizado, baixou de $100 o barril, então a gente já ia entrar. E aí eu abro aqui um parênteses para uma outra informação, que é o seguinte: o preço dos combustíveis, você falou, né? No início, a sensação de estarem muito altos. O que é que acontece? Eu lembro que antes de começar essa guerra, a gente estava próximo de R$6, estava 5 e alguma coisa, se não me engano, o preço do litro da gasolina. Que saudade dos R$5. Agora, como você falou, está perto de 7. Aí vamos dizer o seguinte, que o melhor cenário, a guerra se estabilizou, né? Vamos ter aí a paz, o pessoal vai deixar de atacar ali os navios no Estreito de Hormuz e tal. O preço do barril começa a cair, como já caiu, né? No primeiro momento ele caiu de 100 para 80 e alguma coisa, 90 e poucos. Então, ele estava até mais baixo do que o início da guerra. Aí você poderia dizer, bom, Fábio, então vai voltar para 5, né? O preço do combustível. Por que a gente não sentiu? Vamos dizer assim. Aí né? O que é que acontece? É o que o pessoal diz, é o efeito escada, né? O preço subiu e estacionou ali. Para ele voltar de 6 e pouco para 5, mesmo sem vamos dizer assim, uma razão... O que a gente pode fazer, Fábio? Dá aí a receita do bolo. Pois é, o que a gente pode fazer é se organizar, né? Porque uma pessoa só tomando uma decisão não influencia nada. Então, esse que é o problema. São os consumidores, por exemplo, se organizar para pressionar postos, sindicatos, enfim, para que não tenham essa pressão de elevação, principalmente no momento onde, assim, não teria uma justificativa, né? Porque o que acontece? Os empresários normalmente absorvem esses custos e transformam em margem de lucro. Então, eles ampliam a margem, né? Ao invés de reduzir o preço e repassar para o consumidor. É por isso que você tem que investir também fortemente, aí a sociedade pode influenciar e pressionar nas instituições que regulam esses mercados, tá? Então, assim, não é que você vai determinar preço, não é isso, mas é você pressionar os donos dos postos de combustível, pressionar esses serviços que são direcionados para a população, para que não tenha esses abusos de preço. É pedir sempre as planilhas, saber se aquele combustível é de qualidade, efetivamente. Então, as instituições que regulam esse mercado precisam funcionar e elas precisam pressionar esse grupo de empresários. Se comprometer. Porque senão, se deixar livre o mercado livre, o que é que acontece? É isso, eles vão maximizar o lucro, vão incorporar como margem e a população vai ter que suar a camisa aí para
para dar seu jeito, né? Então tem que ter vamos dizer assim, um constrangimento para esse pessoal não andar sozinho, né? Tem que ter uma marcação ali, tem que ter um zagueiro perto desse atacante aí para ele não... A cobrança não ficar, precisa existir, né? Existir. Precisa existir. Quando se fala em taxa, eu vou colocar uma taxa aí para que a importação seja afetada. Há o lado bom e o lado ruim, como tudo na vida, né? A gente é aquela história de Jane, isso e isso. Depende, tudo depende, né? Você está olhando de que ponto de vista? Porque quando a importação ela fica um pouco restrita por uma taxa, por exemplo, isso quer dizer que o mercado nacional ele pode melhorar. Verdade. O consumo dos produtos nacionais pode melhorar. Eu acho que na indústria têxtil, isso é muito claro, né? Porque a entrada de roupas internacionais aqui no Brasil foi assim, uma enxurrada de roupa da China. A China entrou com tudo, na verdade. Não foi só com roupa, não, né? Maravilhoso o seu exemplo, seus exemplos, né, Diana? Porque, veja só, a gente pegou 2 pontos principais. A questão têxtil, né, que bate no bolso da população, e a questão dos transportes. Então, assim, a gente poderia deixar de importar ou colocar uma sobretaxa para importação? Poderia, mas aí a gente tem que olhar internamente como é que está a nossa estrutura de mercado doméstico. A questão dos transportes é muito difícil substituir, né? Porque a nossa matriz de transporte, ela é basicamente terrestre, e depende do petróleo. E se a gente não tem uma autossuficiência desse tipo de combustível internamente, a nossa matriz energética, o que a gente escolheu enquanto país, for o transporte rodoviário, então a gente fica refém disso daí, né? Então, por mais que a gente tome medidas como o governo tomou no começo do ano, quando começou esse conflito, né? Que foi aquela coisa do subsídio no preço, para não vir esse preço tão oneroso para a população. Ele promoveu a ampliação do tratamento do óleo aqui, uma produção maior. Teve uma série de incentivos aí para o setor rodoviário, criou taxas de juros para renovação da frota com taxas subsidiadas, fez uma série de ações, mas ainda assim isso minimiza. Tá? O que está muito caro, você falou que está perto de 7, poderia estar pior, mas a gente não resolve ainda. A gente viu também falando nessa área de transporte, a gente até comentava aqui em off sobre isso, a entrada dos carros, né, dos carros elétricos, que interferiu bastante, está interferindo. Há um incentivo do governo para que essa frota ela seja realmente trocada, né, aí para o carro elétrico. E a gente pensa assim, será que vai ser mesmo bom? Tudo gera uma coisa boa e uma coisa ruim, como eu disse anteriormente. Tudo depende do ponto de vista. Mas está tendo esse incentivo agora para essa troca de frota, né? Não tenho dúvida. Melhor assim, tá? A questão é a infraestrutura para isso, né? A gente tem que começa a ter agora uma infraestrutura de abastecimento desses carros elétricos com pontos específicos, né? Por que não troca de uma hora para outra um percentual grande? Por conta justamente dessa infraestrutura que a gente tem historicamente no nosso país. Em cada esquina você tem um posto de combustível, né? Isso. E se você não for muito disciplinado, você fica sem energia no seu carro elétrico se você não souber onde é que tem os pontos de abastecimento ali. Esqueci de carregar o celular, e agora? Imagina o carro. Pois é. Eu vinha pensando isso no trânsito hoje. Eu digo, imagina o carro, esqueci. Ou então você quer fazer uma viagem, ainda muito questionamento em relação a isso, né? Quanto de autonomia esse carro tem? Pra onde que eu vou? Aí eu entrei no Uber outro dia, pena que eu esqueci o nome dele, me atendeu tão bem, e ele tava num carro elétrico, que eu achei fantástico. A gente tinha feito a entrevista aqui a respeito desse carro, Dili, né? E quando eu entrei no carro, eu disse, gente, que conforto esse carro. Porque os primeiros que chegaram, eu particularmente achava ele um pouco mais duro na estrutura interna, não é o motor, não tô falando disso não, tá? É um carro silencioso, rápido, né? O carro elétrico, de um modo geral, tô falando, é rápido, mais rápido, você pisa ali, quem gosta de correr, eu disse aqui antes, fora do ar, pro Fábio, quem gosta de correr se encontra muito no carro elétrico, porque pisou, ele, né, voa ali, vai rápido e silencioso também. Mas agora tem conforto, tá cada dia mais, né, aprimorado e tal. E é bacana. E também vem com uma autonomia maior, né? Verdade. E aquilo que você falou, o comportamento já é outro. A gente já tem pontos de abastecimento em outros lugares. Então, assim, eu gosto muito de ir para Campina Grande, né? Então já dá para almoçar ali em Caruaru e colocar o carro para carregar. Pois é. E além disso, a troca dessa matriz é importantíssima. Começa, de fato, a já incomodar os percentuais que estão aumentando de consumo de carro elétrico no país, né? A quantidade de
de montadoras no país também já está ampliando, e isso já começa a mexer na competitividade do mercado. E uma outra questão também que começa a crescer, mas ainda é muito lento, mas pelo menos na questão de carga começa a aumentar, que é o transporte ferroviário, né? Que isso aí, se a gente aumentar mais e isso respingar para a população, aí é maravilhoso. E esse, né? É barato. Esse é baratíssimo. Esse é realmente barato, a gente sabe disso, né? E a gente poderia interligar, né, aqui a costa, por exemplo, do Nordeste com transporte ferroviário, seria maravilhoso. E rápido, exatamente. E com outra dimensão que você transporta grandes quantidades de pessoas, né? Então aí você, sim, diminuiria a quantidade de carros na rua, você ampliaria a possibilidade de orçamento para a população, porque se você vai pagar menos, isso pesa menos no seu bolso. Você transportaria a população com horários programados, enfim, quem já utilizou, e cidades que têm um metrô ou um trem, de alguma forma, é a comodidade, né? Independente de onde você mora, funcionando direitinho, você tem os horários programados e você faz o seu transporte, a sua vida mais leve do que se você... E mais barato, muito barato. Você vê, você vai em São Paulo, você vai de metrô para a maioria dos lugares, né? Para quase todos os lugares em São Paulo você anda de metrô e é baratinho ali, você já vai ali, é cheio, claro, é barato, é lotado e é rápido. Exatamente. Então, assim, é muito mais rápido. Você sai daquele trânsito ali, daquele sufoco e consegue chegar no horário nos lugares. Mas, Fábio, eu conversei muito com você hoje aqui, viu? Conversei bastante. A gente já tá chegando no final, mas ele esperou tanto, gente. A gente ia conversar e é um assunto muito interessante. Venha mais vezes. Nesse finalzinho, se eu estiver esquecendo de alguma coisa, se tiver algo bem importante para falar, pode ficar livre com a nossa audiência. Gente, eu gostaria sim, né? Se você me permite, e para os ouvintes também, colocar essa preocupação de orçamento apertado, né? Porque tem dois pontos que me preocupam muito nessa história toda, né? Além de tudo que a gente já falou aqui, do consumo ficar apertado, etc., taxa de juros altos, que é a questão da utilização do cartão de crédito para um consumo básico do mês, tá? Isso, não me canso de falar, me chama muito a atenção você complementar as compras do mês de alimentos, alguma coisa com o cartão de crédito. Alimento, gasolina, essas coisas que você gasta naqueles 30 dias, daqui a mês que vem vai gastar de novo, né? Exatamente. Então, assim, se for uma compra programada para chegar no final, você honrar aquele compromisso totalmente, 100%, tudo bem entre aspas, né? Já é ruim, mas você está utilizando um crédito para complementar a sua renda e está liquidando dentro do mês. Mas se você entrar no crédito rotativo, de novo, a gente já falou disso aqui e tal, é horrível, principalmente porque você está utilizando para questões básicas do dia a dia de consumo, né? Então, o cartão de crédito é interessante você ter ali para uma emergência de saúde, para você fazer uma compra parcelada de um bem durável, de um refrigerador, alguma coisa nesse sentido. Vê se eu estou errada, se é mais ou menos isso aqui. Você paga a sua feira no cartão de crédito, aí o mês que vem a feira do mês passado e é desse mês. Você matou, é isso aí. Né? Exatamente, você está pagando uma coisa que você consumiu no passado que você vai precisar novamente. Então, vai juntar com a outra que vai ter de novo feira mês que vem? Exatamente. E o segundo ponto, gente, que preocupa muitíssimo, né? Em outra oportunidade, se houver espaço, a gente pode discutir isso, que a mim me preocupa muitíssimo, que é a questão das bets, né? Que o pessoal está complementando também a sua renda com apostas. E o que é que significa isso? Que é aquela ilusão, né? Porque para mim jogo é uma ilusão. Então você pega o seu salário e colocar ali, guardado as devidas proporções, é como se fosse um cartão de crédito, só que com a ilusão de que você vai ganhar um prêmio ou que você vai mudar de vida de uma hora para outra. E isso não vai acontecer, né? Porque a gente sabe que tem... muitas bets são programadas, né, com aqueles... Antes da IA, Fábio, pois é. Esse negócio já era programado, o mundo dos jogos, gente, o mundo dos jogos já eram chamados jogos de azar, não era de sorte, eram jogos de azar, entendeu? Então, assim, imagina agora, com essas inúmeras possibilidades que tem. Exatamente, são algoritmos programados para fazer com que você perca, né? Você vai perder mais do que ganhar. No início você vai ganhar para se empolgar. Aí você ganha, se empolga, acha que vai ganhar sempre, começa a perder. E quando começa a perder, meu amigo, tem gente que já perdeu a vida por causa disso. Pois é, isso que eu queria falar para finalizar aqui, os dois pontos que me chamam a atenção. Que é isso, né? Isso leva a uma ansiedade elevada, né? Aí você coloca o hormônio do estresse no seu corpo, cortisol o tempo todo, aí você tem a sensação de depressão e eventualmente você tira a sua vida, né, por conta dessa situação que você acha que não tem mais saída, né? Porque muitas vezes você já pediu emprestado para os parentes, para os amigos, já entrou no crédito pessoal e muitas vezes já está até no agiota, né? E então, adoece mesmo. A gente fala em tirar a vida, não é só tirar a vida, chegou lá e se matou, não é isso não, gente. A gente está falando também de adoecimento, adoece a casa, adoece a família, acabam relacionamentos,
famílias destruídas, tem de tudo por conta disso. Então, assim, cuidado. Se você tá ouvindo a gente aí agora e você tá nesse mundo dos jogos, ó... Tenha cuidado, tenha cautela. Isso é uma ilusão. E eu sei que tem muita gente me julgando agora. Os empresários dessa área devem estar me julgando muito. Mas espera aí, você vai mostrar algo contrário pra mim? Fala sério. Ah, mas influenciador XYZ tá mostrando nas redes sociais que ganha. Sim, ele vai mostrar. Ele vai bem mostrar que não ganha. Você já viu em rede social mostrar coisa ruim? Pois é. É bem difícil. É bem difícil, né? Eu digo aquela coisa, a gente vê o artista na televisão, quando a gente encontra com ele no shopping, a gente nem reconhece. A gente nem reconhece. É bem por aí, tá? Mas finalizando com o seu astral, né, que esse programa merece, a gente é uma situação que a gente alerta, tá? Mas a tendência dos números são positivos na economia, tá? Sim. A questão é essa, que a gente ainda está com patamares elevados, mas a tendência é de queda de taxa de desemprego, ainda mais, aumento da possibilidade de empregos formais, tá? A gente precisa investir mais na economia, né, destravar um pouco essa taxa para os negócios ampliarem e aí sim você ter novas oportunidades para girar a economia. Então, o futuro, eu não vejo um futuro negativo, sabe? Tá melhorando. Tá melhorando, sim. A verdade é essa, tá Poderia ser numa velocidade maior, né? A gente merece. Mas tá melhorando. A tendência não é um cenário negativo, é um cenário positivo. Por isso que a gente precisa estar alerta e não entrar no consumo por impulso e nada disso. Vamos segurar um pouco a onda, porque daqui a pouco vai melhorar um pouco mais. Com certeza. Que bom. Já tá melhorando e vai melhorar mais. Olha aí a frase final do Fábio Leão, economista, que bateu um papo longo com a gente aqui, muito interessante, para que você que esteja aí do outro lado entenda. Dá uma olhada no nosso WhatsApp aí, olha, vê se tem alguma comunicação pra gente dentro dessa área aqui. Veja aí, porque aí eu não vou, se tiver alguma coisa, algum questionamento, alguma coisa aí, a gente fala. Mas se não tiver também... Metropolitana, yes! Vou passar direto pro Cássio Kiss, que tá esperando para entrar. Cássio, agora é com você. Olá, Edjane, muito bom dia para você. Excelente quarta-feira, hoje, dia 8 de julho de 2026. Uma quarta-feira de muito sol. A temperatura nesse momento está em torno de 24 graus. A máxima hoje deve ficar em torno de 27 graus. A umidade relativa do ar está em 87%. Nesse momento, me encontro aqui na rua Barão de Atalaia. Olha só, o trânsito complicado e intenso. Quem está indo para o centro de Maceió ou Trapiche. Se você faz esse trânsito normalmente aqui na Barão de Atalaia, sentido centro de Maceió ou Trapiche, o trânsito está intenso para o horário nessa quarta-feira, dia 8 de julho. E se você deseja ficar bem informado, permaneça aqui conosco, hein? Em 97.7 Metropolitana FM, uma emissora do Sistema Paraíso das Águas de Comunicação. As imagens é do nosso cinegrafista Anderson Costa. Para a Metropolitana FM, Cássio Kiss. Daqui a pouco, mais informação. Metropolitana News. Para cuidar da saúde, tecnologia e confiança fazem toda a diferença. A Med Rádios é referência em diagnóstico e tratamento de alta complexidade, com equipamentos de última geração e equipe médica altamente especializada. Exames avançados de imagem, tratamentos, cirurgias e emergência 24 horas. A Med Rádios busca por precisão, segurança e recuperação mais rápida para os pacientes. Ligue 4009-0061 ou acesse @Med Rádios nas redes sociais. Med Rádios e você, juntos pela vida. Múltiplos recursos pra você estudar, múltiplos caminhos pra quem quer chegar lá. Múltiplo ensino pra você aprender, múltipla seu colégio, só falta você. Múltiplo educação infantil, fundamental, ensino médio múltiplo. Múltiplo, vem que essa é a sua turma, esse é o seu colégio, múltiplo, tabuleiro. Múltiplo.
bom, galera? Aqui é o Jorge. Aqui é o Matheus, com vocês aqui na Metropolitana. Atenção! Se você é motorista de aplicativo ou taxista, a Dili Revemar e a Dili do Brasil prepararam uma condição especial através do programa Move Brasil do Governo Federal. Separamos um lote exclusivo do Dili EX2 com preço especial. O compacto 100% elétrico que é perfeito para o seu negócio com benefícios exclusivos e preços especiais. Dili Revemar. Endereço: Avenida Fernandes Lima, 3595, Gruta de Lourdes. 829-8725-2667. Desacelere, seu bem maior é a vida. Alô, rapaziada, aqui é o Matheus. Aqui é o Cão, a gente também tá ligado aqui na Metropolitana. Precisa vender suas joias de ouro? Na Ouro do Brasil, a maior rede de compra de venda de ouros do país. Você negocia com segurança. São 17 anos no mercado, avaliação justa e pagamento na hora. Sem risco, sem informalidade. Loja física, credibilidade e tradição. Ouro do Brasil Maceió. A melhor opção para transformar seu ouro em dinheiro com confiança. Chame no WhatsApp 987704338 ou siga no Instagram @Ouro do Brasil. Ouro do Brasil, valor que você merece há 17 anos, na Avenida Fernandes Lima, Farol. Aqui é a Mayara, aqui é a Maraísa, nós também estamos na Metropolitana. Tem gente que corre contra o tempo e tem quem saiba aproveitar o tempo que tem. A gente sabe que cada pessoa lida com o tempo do seu jeito. Por isso, mais que uma instituição moderna, inovadora e com nota máxima no MEC, o Sesmac inova e muda para ser a faculdade do seu tempo. Em sala de aula, em casa, no intervalo, no ônibus. Afinal, o tempo é seu. Vestibular Sesmac 2026.2. A melhor de todos os tempos. Inscreva-se em sesmac.edu.br. Acesse o Instagram da Metropolitana, @MetropolitanaFM. Quer viver uma vida mais saudável e emocionante? Descubra o Hits Tênis Clube em Maceió, com quadras cobertas para todas as condições climáticas e opções para adultos e crianças. Oferecemos mais do que apenas um lugar para jogar tênis. Desenvolva sua coordenação motora, condicionamento físico e faça novas amizades, enquanto se diverte jogando tênis. Experimente o alívio do estresse, a alegria da competição e os benefícios duradouros para a saúde física e mental. Agende agora uma aula experimental. 82 99840 7195. Hits Tênis Clube, unindo famílias através do tênis e beach tênis. O Flagrante Metropolitana tá dando muita grana! Flagrante Metropolitana, yes. Hoje é meu dia de ganhar R$1.700. Ganhou! Fique ligado no Flagrante Metropolitana e fature muita grana. De segunda a sexta, em 2 edições, ao meio-dia e às 8 da noite. Sábado e domingo, às 8 da noite. Flagrante Metropolitana é mais uma que só acontece aqui. Metropolitana. Metropolitana News. Para começar o dia bem informado. Metropolitana News. Vamos entrar no bloco de esporte agora? Vamos, é esporte aqui no Metropolitana News. Isso, o atacante Endrick se manifestou nas redes sociais após a eliminação da seleção brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. Chega a dar uma dor, terceira vez que eu falo sobre isso aqui, todo dia eu tenho que ficar rememorando isso, é necessário, né, gente? O jogador que desperdiçou uma grande chance de gol quando a partida ainda estava empatada em 0-0, agradeceu o apoio dos torcedores e afirmou que é difícil encontrar palavras para confortar os brasileiros neste momento. Bem realista ele, né, gente? Na publicação, Endrick disse que o orgulho pela história da seleção é a esperança de conquistar novamente o título mundial. Continuarão, né? Que é isso tudo, esse pacote aí, né? Que é esse orgulho da história e a esperança que não morre, continuarão motivando a sua carreira. Ele tá aí de boa, porque ele vai na próxima Copa, né? É preocupante para aqueles que já não vão mais, né? Ele ainda vai umas 3 Copas aqui, segundo especialistas de futebol aqui do meu lado. Bom, o atacante, ele também prometeu seguir trabalhando para voltar a defender o Brasil em uma próxima Copa ainda mais preparado. Como diz o Oliver, ele ainda vai mais a umas 3 Copas, ainda tem muito que se preparar. Ele é novinho, né? Bem novinho. Então, assim, nós gostamos bastante do desempenho dele. Eu gostei do desempenho dele, gostei do comportamento dele também, né? Um menino que se comporta muito bem.
tem Deus ali como premissa, né? Então, já casou jovem. Ele é muito novo, né? A esposa ali, ó, grávida. Então, assim, tá tudo bem, Hendrick, tá tudo bem. Fica tranquilo aí que tá tudo bem. Bom, vamos lá. A Federação Egípcia de Futebol apresentou uma queixa formal à FIFA contra a arbitragem da partida que terminou com a eliminação da seleção africana para a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo. Eu não sei se você assistiu esse jogo, eu assisti, hein? Os egípcios reclamam da anulação de um gol e de um possível pênalti não marcado em um lance que aconteceu, que antecedeu, na verdade, ali o terceiro gol argentino na virada por 3-2. A verdade é que a virada foi bonita. Ó, lá em casa tinha um torcendo pela Argentina, não pela Argentina, pelo Messi, e outro torcendo contra. Mas o que estava torcendo contra disse assim, vocês vão ver, a Argentina vai ganhar. Eu disse, espera aí, como é que você está torcendo pelo outro time e você está dizendo que a Argentina vai ganhar? Cuidado você aí do outro lado, e às vezes você está querendo uma coisa e está falando outra, aí é que mora o perigo. Bom, os jogadores e o técnico do Egito, eles criticaram a atuação do árbitro francês François Letexier, é assim mesmo? Letexier, ele não sabe falar não, eu vou falar assim, né? E pediram uma investigação sobre a conduta da partida. Mas se abrir esse precedente aí, vai ter muita partida que vai precisar ser revista, não vai não? Olha, vem inclusive a do Brasil, e algumas, né? A federação também solicitou que a equipe de arbitragem não seja escalada para os jogos restantes da Copa. A FIFA ainda não se pronunciou sobre esse pedido. Eles saíram, mas disseram assim, ó, vocês vão ver o que a gente vai fazer com vocês. Aí, peraí, né? Bom, vamos ver o que vai dar isso aí. Por falar na Argentina, a Argentina está nas quartas de final da Copa do Mundo, né? Após aí protagonizar uma das maiores viradas dessa edição da Copa do Mundo 2026. Eu acho que foi a virada mais, né? Mais assim, foi bonito de ver. Não me julguem, não. Tem gente que tá aí do outro lado. Do que? Ela tá falando bem da Argentina, né? Então, tô falando bem da Argentina. Vai ser bonito ver o Messi se ele sair com a taça, porque pra história dele individual, né? Pra história individual do Messi vai ser assim, na verdade, um coroar de uma história, né? Bom, os atuais campeões do mundo chegaram a desperdiçar um pênalti com o Messi e viram o adversário ter um gol anulado pelo VAR, mas já nos acréscimos pressionaram o tempo todo e marcaram 3 vezes para garantir a classificação. Com a vitória, a Argentina está seguindo aí bem viva na busca pelo bicampeonato consecutivo da Copa do Mundo, né? Quem sabe o Messi vai sair com uma coroa a mais nessa Copa, porque ele já está se destacando bastante. 8h31 agora, antes da gente continuar falando sobre esporte, eu vou perguntar sobre a saúde dos seus olhos. Como é que tá a saúde dos seus olhos? Você está cuidando da saúde dos seus olhos? Eu uso óculos, hein? Mas daqui a pouco eu não vou usar mais não, porque tem a possibilidade. É isso mesmo. No Hospital Oculari, você pode fazer todo tipo de cuidado com a sua visão. Desde uma consulta, tudo começa com a consulta que você precisa fazer pelo menos uma vez no ano, né? E aí é bom que você vá a um lugar que tenha tecnologia, precisão e o cuidado com a sua visão seja algo muito especial. É o Hospital Oculari que te entrega tudo isso, além de equipamentos de última geração que facilitam o diagnóstico. Aí são os diagnósticos avançados, mas também facilitam os tratamentos, as condutas, os procedimentos. A equipe é altamente especializada. No Hospital Oculari você vai encontrar atendimentos por convênios particulares e também os pacotes especiais. Eles fazem cirurgias de catarata com lentes prêmio, fazem estrabismo, glaucoma, fazem plástica ocular e fazem também a harmonização facial. Sim, com excelência e segurança. É isso que a gente precisa e tem no Hospital Oculari. Inovação e excelência em tratamentos da visão. Anota o WhatsApp do Hospital Oculari: 996740038. 82996740038. Você está no Metropolitana News. Vamos seguindo por aqui. A influenciadora e atleta Bruna Yanez se tornou a primeira brasileira a completar a ultramaratona de 135 quilômetros da Quebec Mega Trail, uma das provas mais difíceis da América do Norte. Bruna concluiu o percurso em cerca de 39 horas, enfrentando frio, lama, pedras e trilhas de alta dificuldade. Antes de se dedicar ao esporte, ela atuava como executiva no mercado corporativo e hoje ela reúne mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais
sociais, transicionou de carreira, né? Após cruzar a linha de chegada, a atleta afirmou que a prova exigiu coragem, disciplina e superação e disse esperar que sua trajetória inspire outras pessoas a acreditarem que é possível alcançar grandes objetivos com dedicação. Metropolitana News. Lúcio Oliver, eu quero saber dos nossos times locais. Pode chegar. É isso, Edjane, chegando sim com as informações do futebol de Alagoas, começando aqui com o time do CRB, é que a era Fábio Matias começou oficialmente lá no Galo. Pois é, ontem, terça-feira, o novo treinador comandou seu primeiro treino lá no CT Ninho do Galo, dando início à preparação do time para o confronto diante do Goiás após a dura derrota por 5-0 para a equipe do Londrina. A apresentação contou com novidades importantes para a comissão técnica. Thiaguinho, atacante, volta a ser opção aí após cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Fábio Alemão, o zagueiro que havia deixado, o último jogo com dores musculares, treinou normalmente e não preocupa mais aí para a sequência. E o Giovani, meio-campista, foi reintegrado aí ao grupo a pedido do próprio Fábio Matias, com quem já trabalhou, ganhando aí uma nova chance de atuar pelo time do Galo. Hoje, quarta-feira, o treinador e o executivo de futebol Paulo César Guzmão concederão a primeira entrevista coletiva aí no comando do CRB. O próximo compromisso do Galo será no domingo, dia 12, às 19 horas, aqui no Estádio Rei Pelé. A partida é válida pela 17ª rodada da Série B e é crucial, para a equipe que atualmente ocupa a 15ª posição com 19 pontos, apenas 2 aí de vantagem para o Ceará, que abre a zona de rebaixamento. E olha, falando agora do CSA, o Azulão tem uma missão decisiva na próxima segunda-feira, às 20 horas, aqui no Estádio Rei Pelé, Após perder por 1-0 lá em Minas Gerais, o time azulino precisa derrotar o Betim por 2 ou mais gols de vantagem no tempo normal para avançar à próxima fase da Série D. Uma vitória por apenas 1 gol de diferença levará a decisão para os pênaltis. Pois é, e apesar da desvantagem, o Azulão pode sim se beneficiar do retrospecto ruim do adversário jogando longe dos seus domínios. O Betim, adversário do CSA, venceu apenas uma de suas 6 partidas fora de casa, que foi uma vitória sobre o Viena pelo placar de 3-1 no mês de abril. Nos outros jogos, somou 2 empates e 3 derrotas, resultando em um aproveitamento de apenas 27,8%. Como visitante, a equipe mineira marcou 5 gols e sofreu 7. E aí, o detalhe mais animador para o time do CSA é que todas as derrotas do Betim fora de casa na competição foram pela diferença mínima, um placar que garantiria aí pelo menos a disputa nas penalidades máximas. Retrospecto aí que deixa o CSA e também sua torcida animada para esse jogo de volta, que vale a classificação para a próxima fase, a 4ª da Série D do Campeonato Brasileiro. São informações do futebol de Alagoas, aqui no Metropolitana News Maceió. Você está no Metropolitana News. Metropolitana News vem viver um dia incrível no Pratagi Aquapark, o único parque aquático temático de Maceió. Permitindo ali pertinho da Praia da Sereia, você vai permitir diversão para toda a sua família. Tem toboáguas, tobogãs, rio lento, estrutura completa com restaurantes e lanchonetes. Garanta seu ingresso agora pelo WhatsApp 82999190189 ou no site pratagi.com.br. Pratagi Aquapark, diversão e conforto em um só lugar. Metropolitana News. Silkis, você está de volta, pode chegar. Olá, Edjane, estamos sim de volta na programação, trazendo mais informações. Olha só, Edjane, idosos com 60 anos ou mais podem ganhar um novo direito na compra de veículos novos no Brasil. Um projeto em análise na Câmara dos Deputados prevê isenção do imposto sobre esse público e pode reduzir o preço final pago nas concessionárias. Não só carros, como também motos, Edjane. A proposta trata da retirada do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, na compra de automóveis novos. Na prática, essa isenção pode gerar desconto de até 30%, dependendo do modelo da carga tributária e das regras finais que forem aprovadas. Além dos carros, a entrada de motos na proposta também é discutida como possibilidade de ampliação do benefício. No entanto, essa prática ainda precisa avançar no debate legislativo.
vamos aguardar e que os nossos idosos possam ter descontos especiais. É verdade, Edjane? A gente volta na programação da Metropolitana FM 97.7, uma emissora do Sistema Paraíso das Águas de Comunicação. Em instantes, voltamos já já, direto das ruas da capital, com imagens do nosso cinegrafista Anderson Costa. Cássio Kiss. Se liga, Metropolitana News. Ele tá trabalhando mesmo, ainda diz que vai voltar, ele diz que volta, né? Deixa eu ver quem tá com a gente aqui no nosso WhatsApp, deixa eu dar uma olhada aqui. Gente, vocês não têm noção aqui. WhatsApp não para, e que coisa boa é ter você aqui com a gente. A Vanessa agora, ela tá interagindo aqui no WhatsApp do Metropolitana News. Agora eu quero dizer o seguinte, se ela ganhar ingresso de cinema, ela vai ter que pagar a passagem dela e vir assistir esse cinema aqui, hein? Não quero nem saber, Mas você sabe que se a gente mandar lá, serve? Porque serve para toda a rede Kinoplex. Que coisa boa, né, gente? É a segurança. Bom, o Severino tá aqui, ó, já com a tela. 3 rios, sim, os 3 rios lá da minha cidade. Aqui o Severino, ó, com a gente na tela, lá na TV. Tá vendo a TV na parede lá da casa dele? Ele tá assistindo o telejornal da manhã dele, é o Metropolitana News. Isso é muito, mas muito bom. Deixa eu ver quem tá mandando um forte abraço pra gente. A Ana Lilian, estamos aqui tomando café juntinhos com você. Deus abençoe, amém. Tomando café, chega, deu água na boca aqui, viu? Já pensei o quê? Já pensei no cuscuz, já pensei no quanto é bom tomar café acompanhado ali em família, em casa, é tão gostoso. Ó, vou contar um segredo pra vocês, o café da manhã é o momento da alimentação que eu mais gosto, viu? É o café da manhã, e que na maioria das vezes eu nem tomo, né? Que eu tô aqui. Mas eu aproveito muito no sábado ali, aquele momento em casa, é muito bom. Bom, são 8h40, é bom também estar aqui com vocês. Fiquem tranquilos que eu fico feliz aqui, tá? São 8h40, você acelera aí. Política. O governo dos Estados Unidos classificou como absurda a avaliação do Itamaraty de que a decisão de considerar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas poderia abrir espaço para uma eventual ação militar em território brasileiro. A declaração foi feita por um porta-voz do Departamento de Estado que afirmou que a medida tem como objetivo combater a atuação dessas facções nos Estados Unidos e proteger a população americana. A manifestação ocorre após o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, enviar um documento à Câmara dos Deputados alertando que a classificação das facções poderia trazer riscos à soberania brasileira e abrir margem para ações unilaterais por parte dos Estados Unidos. Até o momento, não há indicação de qualquer outra decisão. A gente vai saber aí, né, depois. Metropolitana News. O sargento do Exército Brasileiro morreu durante um treinamento militar realizado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O terceiro sargento da Cavalaria, Nicolas Martins, de apenas 20 anos, estava em um blindado do modelo Leopard, que tombou em uma ponte, capotou e ficou submerso. Outros 5 militares que participavam do Exército foram resgatados e receberam atendimento médico. O Exército informou que todas as normas de segurança previstas para a atividade estavam sendo cumpridas e abriu um inquérito para apurar as causas desse acidente. Natural de Joinville, lá em Santa Catarina, Nicolas havia 2 anos que ele estava na corporação e servia em Santa Maria há cerca de 5 meses. Metropolitana News. O Consulado-Geral do Brasil em Nova York suspendeu temporariamente o atendimento ao público após o risco de desabamento de um prédio vizinho na região de Manhattan. Segundo as autoridades americanas, a estrutura de um edifício em reforma apresentou falhas durante a manhã de terça-feira, levando bombeiros e equipes de emergência a isolarem toda a área por precaução. O consulado foi evacuado e permanecerá fechado até que a situação seja considerada segura. De acordo com as autoridades, ninguém ficou ferido. O prédio que apresentava risco passava por obras para ser transformado em apartamentos residenciais. As causas da falha estrutural serão investigadas. Cenário político. Yasmin Rodrigues vem chegando da Agência Senado. A nova lei regulamenta a profissão de protesista e ortesista no ortopédico. Então, próteses e órteses, né? O que tá falando aí. Vamos conferir a matéria. Depois de passar por aprovação no Senado, foi sancionada pela Presidência da República a lei que regulamenta a profissão de protesista e ortesista ortopédico no Brasil. A legislação determina que o profissional é o responsável por confeccionar, adaptar e ajustar próteses e órteses sob medida, sempre com base na prescrição de um profissional de saúde habilitado
adequado, como médico, fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. A medida busca dar mais segurança aos pacientes que dependem desses dispositivos para recuperar a mobilidade e a qualidade de vida.